O próximo vídeo da nossa sessão Pontos de Matemática fala sobre um assunto polêmico que é a divisão por zero. Pois é, divisão por zero, vou dizer para vocês, sabe o que é isso aqui? Divisão por zero é uma coisa que não pode fazer. Não existe divisão por zero. Então vamos colocar aqui. Não pode dividir um número por zero. Quer ver? Tenta fazer na sua máquina calculadora quanto é que é 0 dividido por 0. Agora tenta fazer 5 dividido por 0 para ver o que ela vai falar. Certo, não pode fazer divisão por 0. Por quê? Bom, já que não pode fazer, vocês vão encontrar isso aqui com vários nomes por aí, tá? Vocês vão encontrar lugar que diz que isso aqui é impossível. Essa é a ideia, é impossível fazer essa conta aqui. Vocês vão encontrar lugares falando que isso aqui é infinito. Aí já fica meio impreciso. Vocês vão encontrar gente falando que isso aqui é indeterminado ou indefinido. Quer dizer, normalmente é em alguma coisa, ou seja, alguma coisa que não dá para fazer, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou explicar o que é isso aqui. Realmente são coisas que você não pode fazer, tá? É proibido fazer essa conta 0 dividido por 0 e qualquer número dividido por 0. Você não pode dividir ninguém por 0. Então, vamos ver como é que é a historinha. De onde surgiu a divisão? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pensar na noção do que é o dobro de um número. Se você pega o número 20 e calcula o dobro dele, vamos falar assim, o dobro de 20 é 40. Tá? Então, o dobro é, na verdade, a multiplicação por 2, né? Então, você multiplicar por 2, você está achando o dobro do número. E tem a operação inversa, ou seja, a operação que você pega esse valor e encontra esse outro valor aqui de volta. Qual é essa operação que faz o inverso do dobro? Ela se chama metade. Então, a metade é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, a metade de 40 é 20. Então, você calcular o dobro é o contrário de calcular a metade, ou a mesma coisa que dizer que calcular a metade é o contrário de calcular o dobro. Então isso aqui é multiplicação, isso aqui é divisão. Vamos botar aqui um outro exemplo. Se eu pegar o número 3 e multiplicar por 5, tá? 3 multiplicado por 5 dá 15. Agora eu vou dizer o que é uma divisão. A divisão é uma multiplicação escrita de trás para frente. Ou seja, você vai pegar esse número, vai dividir por esse aqui e vai encontrar como resultado esse. Então, a divisão nada mais é que uma multiplicação escrita de trás para frente. Ou seja, você vai escrever 15 dividido por 5 é igual a 3. Isso é que é uma divisão, tá? Eu estou dizendo aqui o que é uma divisão. Eu estou mostrando para vocês o que é uma divisão, certo? Já entendi. Eu estou definindo. Eu estou dizendo o que é a definição. A definição de divisão. O que é definir? Definir é você dizer como é. É você dizer o que é. Se eu falar aqui, por exemplo, defina o que é uma multiplicação. Tá, uma multiplicação é isso aqui. Você não sabe o que é uma multiplicação? Tá, eu vou definir para você o que é uma multiplicação. Se você falar assim, por exemplo, 3 vezes 5, eu vou dizer o que é 3 vezes 5, tá? 3 vezes 5 é o 5 somado com ele mesmo 3 vezes. Isso aqui é 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 3 vezes. 3 vezes. Ah, então é isso que é multiplicação? A multiplicação é você somar um certo número de vezes, né? E então você, em vez de escrever 5 mais 5 mais 5, você escreve 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, que é a mesma coisa. Tá, então isso que é a definição. Definição significa dizer o que é. Na matemática e na linguagem cotidiana também, né? Quando você fala, eu vou definir para você o que é um elefante. O elefante é um animal assim assado, que tem uma tromba, tem orelhas, é grande, pesado, vive na África ou na Índia. Tá, então isso que é uma definição. Definição é dizer o que é.
Então, eu defini aqui o que é uma divisão. Uma divisão é uma multiplicação feita de trás para frente. Tá, então vamos começar de um outro jeito. O que é 15 dividido por 5? Defina para mim o que é isso. Muito simples, tá? Isso aqui que você quer descobrir quanto é um número de tal forma que se ele for multiplicado por esse camarada, vai dar como resultado esse outro camarada aqui. Então, esse número que você não sabe quem é, se for multiplicado por esse, vai dar como resultado esse aqui. Então, você está perguntando um negócio de trás para frente. O que é o que é? Que se for multiplicado por 5, dá como resultado 15. Ah, eu sei, esse camarada aqui é o 3. Ah, então é isso, a divisão é uma multiplicação feita de trás para frente, ok? Tá, e agora vocês vão ver que dá problema quando você tentar dividir por zero. Olha só o que vai acontecer de ruim quando você tentar fazer uma divisão por zero. Eu quero saber quanto é que é 5 dividido por zero. Eu posso fazer essa conta? Pode. Vamos tentar usar a definição? Vamos tentar calcular quanto é que é isso aqui usando a definição de divisão que a gente deu, que é uma multiplicação feita de trás para frente. Tá. Então, isso aqui é um certo número n, que eu não sei quanto é, vamos chamar de n. Eu podia colocar um quadradinho, eu podia colocar um ponto de interrogação, não importa. É um número, é um valor, certo? Eu vou, pelo menos, vou tentar que ele seja um valor, tá? Ele é um certo número que, se ele for multiplicado por zero, vai dar como resultado 5, tá? Então, esse n que eu quero descobrir quem é, que é o resultado dessa divisão por zero, é um número que, se você multiplicar por zero, vai dar como resultado 5. Tá? Então, quem é esse número? Que é um número que multiplicado por zero dá 5. Calma aí! Qualquer número, se for multiplicado por zero, vai dar quanto? Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Não interessa que é um n, mas depois que você multiplicar ele por zero, vai ficar com o resultado zero. Então, isto aqui dá zero. Então, você falar que 5 dividido por zero é alguém, é a mesma coisa que você dizer que zero é igual a 5. O que é um absurdo. Zero não é igual a 5. Isso é um absurdo. Então a gente não pode fazer divisão por zero, porque se existisse a divisão por zero, se fosse possível fazer uma divisão por zero, você teria coisas absurdas como essa, 0 igual a 5. E 0 não é igual a 5, 0 é 0 e 5 é 5, são coisas diferentes. Não são iguais, como ele está falando aqui. Tá, então você não pode fazer divisão por zero. A gente diz que a divisão por zero está fora da definição. Vamos falar assim, está fora da definição de divisão. Como assim fora da definição? A definição de divisão é a seguinte, é uma multiplicação feita ao contrário, desde que o número que você esteja dividindo não seja zero. O zero está fora dessa brincadeira, tá? O zero está excluído. Então a gente diz que isso aqui é indefinido. Indefinido, na matemática, é a mesma coisa que fora da definição. A definição não inclui o zero, tá? É todo mundo que você pode dividir à vontade menos o zero. O zero não pode ser o divisor de uma divisão. Portanto, coisas como 5 dividido por zero, 3 dividido por zero, nada disso pode ser feito. 1 dividido por zero, nada disso aqui existe, tá? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é indefinido. Indefinido. Aí você vai pensar assim, tá certo, eu já entendi que se você fizer a divisão do número por zero, vai acontecer esse absurdo aqui. Mas, isso é uma coisa que você poderá perguntar. E se eu fizesse 0 dividido por zero? Puxa vida, o 0 dividido por zero, não vai acontecer esse problema de 5 igual a zero. Se você considerar que 0 dividido por zero é alguém que eu não sei quem é, vamos chamar de n, tá? E eu aplicando a definição, eu chegaria à conclusão que isso multiplicado por isso é igual a isso. Ou seja, eu chegaria à conclusão que o n multiplicado por zero dá como resultado zero.
Tá, então eu poderia dizer, por exemplo, que 0 dividido por 0 é igual a 1. Eu poderia fazer isso. Vamos estipular que a partir de hoje 0 dividido por 0 seja igual a 1. E tá errado, tá? Eu tô só supondo isso aqui. Tá, então suponha que isso aqui seja 1. Aí eu não chegaria naquele absurdo, como eu cheguei ainda agora, de 5 é igual a 0. Eu ia ficar um número 1 vezes 0 é igual a 0, então 1 vezes 0 eu sei que é 0, então eu estaria chegando à conclusão que 0 é igual a 0, ou seja, não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema. Então, se você tentasse fazer a divisão por 0 é possível e o resultado é 1. Então, suponha, vou botar aqui, suponha que isso aqui seja possível. Isso, na verdade, está errado, tá? Por quê? Eu vou supor porque eu não encontrei aquele absurdo de 5 igual a 0 aqui. Suponha que 0 dividido por 0 dá 1. Tá? Aí você ia ter a seguinte situação. Além disso aqui funcionar, tem outro problema. A divisão tem que ser a inversa da multiplicação, né? Olha aqui. Se eu tivesse isso aqui agora, 3 vezes 0 é igual a 0. Tá certo isso? Tá certo, 3 vezes 0 é igual a 0. Isso aqui é uma multiplicação, tá bom? Vamos então aplicar o conceito de divisão aqui nesse caso. Já que a divisão tem que ser a inversa da multiplicação, vamos dizer que isso dividido por isso seja igual a isso. Ou seja, vamos dizer que 0 dividido por 0 seja igual a 3, claro, porque isso aqui está correto. Isso aqui é verdadeiro. 3 vezes 0 é igual a 0. Sim, é verdade. Então, já que isso aqui é verdade, e já que a definição de divisão é a inversa da multiplicação, vamos fazer a multiplicação invertida, então? Vamos fazer a multiplicação de trás para frente. Eu ia fazer, então, 0 dividido por 0 é igual a 3. Mas acontece que eu já falei aqui que 0 dividido por 0 é 1. Um absurdo. Não ficou satisfeito ainda com esse absurdo? Vou colocar aqui outro absurdo aqui. Ó, 5 vezes 0 não dá 0? Dá. 5 vezes 0 dá 0. Isso aqui é certo. Então vamos aplicar o conceito, a definição de divisão. A divisão é a inversa da multiplicação. Então eu vou fazer ao contrário essa multiplicação. 0 dividido por 0 é igual a 5. 0 dividido por 0 é igual a 5. Então olha só que absurdo. Eu estou afirmando aqui que 3 é a mesma coisa que 5. Eu estaria dizendo que 0 dividido por 0 é 3 e 0 dividido por 0 também é 5. Você não pode, uma operação matemática, ela não pode dar dois resultados. Ela tem que dar sempre a mesma coisa. Quando você soma 2 mais 2, tem que dar sempre 4. Não pode chegar de repente e dar 5. Quando você faz uma multiplicação, 3 vezes 5 é 15. Não pode chegar amanhã e dar 16. Tem que dar sempre 15. A mesma coisa o 0 sobre 0, tá? 0 dividido por 0 não pode agora dar 3, daqui a pouco dar 5, daqui a pouco dar 1. É inconsistente isso aqui, tá? Aliás, também às vezes as pessoas chamam isso de inconsistente, né? Ou seja, isso aqui recebe todo tipo de palavrão matemático. Então, pessoal, para evitar esse problema, que você vai ter um monte de outros absurdos gerados a partir daqui, tá? A gente vai convencionar que divisão por 0 não pode. Divisão por 0 não pode. Como assim não pode? Está fora da definição. A definição exclui o 0. Então é indefinido. Então esse aqui é o nome correto na matemática para essas expressões. É indefinido, ou seja, você não deveria nem escrever isso. Você escrever isso aqui é um absurdo. Não é falar, essa conta aqui, ela dá como resultado impossível. Ela nem tem resultado. Ela não tem resultado porque ela não podia nem começar a ser feita. Não podia nem ser escrita. Isso aqui é como se fosse uma heresia matemática. Tá? Então, 0 sobre 0 é indefinido e 5 sobre 0 é indefinido. Indefinido quer dizer fora da definição. Fora da definição. Tá, e qual é a definição? A definição é que a divisão é a inversa da multiplicação. Porém, não pode dividir por 0. É isso que quer dizer fora da definição.
Agora, essa palavra indefinido, ela gera uma certa confusão, porque na matemática ela quer dizer isso, mas na vida cotidiana ela quer dizer outra coisa, tá? Você, com certeza, já deve ter visto, quando você estudou português, essa categoria gramatical que é o artigo. Você tem o artigo definido e o artigo indefinido. Esse indefinido aqui, que é usado em português, não tem nada a ver com o indefinido que é usado na matemática, tá? Vamos lembrar o que significa artigo definido e artigo indefinido lá em português, que gera confusão com a matemática, tá? O que seria um artigo definido? Digamos que você tem a seguinte situação. O aluno esqueceu o livro. Então, esse o aqui, a categoria gramatical disso é artigo definido. Isso aqui significa que você sabe que existe alguém e você sabe quem é esse alguém. Tanto é que você fala o fulano, o aluno, o Carlos, o José. Tá? Então, isso é um artigo definido. Tá 100% definido, ou seja, determinado quem foi o aluno que esqueceu o livro ali. Tá. Agora tem o artigo indefinido, tá? O artigo indefinido seria esse aqui, por exemplo. Um aluno esqueceu o livro. Esse é o tal artigo indefinido. Ele significa que você não sabe quem é. Assim como o aqui é artigo definido, esse aqui também é artigo definido, porque você está vendo lá o livro que foi esquecido lá, né? O é o artigo definido, mas esse uma, uns, umas são artigos indefinidos. Qual é o significado do artigo indefinido? O artigo indefinido é aquele que você sabe que ele está representando um sujeito, né? Ele está acompanhando um sujeito, que é um aluno, tá? É um aluno. Você sabe que foi alguém. O livro não apareceu lá sozinho, não nasceu em cima da mesa. Ele foi esquecido lá por alguém. Você sabe que tem um alguém, você só não sabe quem é. E aí, por causa dessa noção da palavra indefinido do português, tem gente que vê lá, quanto é 5 sobre 0? Quanto é 0 sobre 0? E na matemática isso aqui se chama indefinido. Aí o pessoal pensa que esse indefinido da matemática é a mesma coisa que esse indefinido do português. Ou seja, é algum valor, mas eu só não sei qual é. Ou então, pode ser qualquer valor. Aí começa a confusão geral, tá? Não tem nada de pode ser qualquer valor, nada disso. Isso aqui é indefinido, isso aqui está fora da definição. Ou seja, isso aqui não devia nem estar escrito aqui. Portanto, pessoal, quando você encontrar alguma coisa desse tipo aqui, 5 sobre 0, isso aqui é o quê? Você pode chamar até de impossível isso, essa conta que é impossível fazer, tá? Mas o nome certo disso aqui é indefinido. Mas não no sentido de que é alguma coisa, eu só não sei quanto é. Nada disso. Essa noção da palavra indefinido em português. Na matemática significa, isso aqui está fora da definição. Na definição de divisão, você não inclui a divisão por zero. A mesma coisa, 0 sobre 0 é a mesma coisa, indefinido. Não é indeterminado, nada disso. É indefinido, ou seja, a definição de divisão não inclui a divisão por zero. Você não pode usar o zero como o divisor de uma divisão, tá? Não pode fazer isso aqui. Agora, detalhe. Lá quando você estuda mais adiante, a partir do 7º ano, quando você estuda a equação do primeiro grau, tem uma historinha assim. 0 vezes x é igual a 0, então x pode ter qualquer valor. Isso se chama indeterminado. Então, isso aqui seria verdadeiro para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 10, para x igual a 1000. Qualquer número x que você botar aqui serve. Então, a gente diz que essa equação é uma equação indeterminada.
Mas aí você dizer que x é igual a 0 sobre 0 e falar que 0 sobre 0 é indeterminado, isso aqui é um conceito erradíssimo. Aí a equação se chama indeterminada porque ela aceita qualquer x. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que 0 sobre 0 é qualquer coisa. Tá? Então depois eu vou fazer um outro vídeo para o pessoal que está do 7º ano em diante, tentando desfazer essa confusão que surge lá na frente, tá?